Que delícia! Tá bom, amiga? Amiga, eu fui pra praia, Ai, entendeu? que delícia. Você tá entendendo? Aquela bênção de Iemanjá, sabe? Já passou por mim. Ali Deu descarrego. deu um descarrego, porque, né, é isso. A gente precisa, às vezes, de vez em quando, né, de um... Nossa, tô precisando de um banho de mar revigorante. É isso, é bom. Recomendo. Recomendo o nosso programa de hoje também, que vai ser revigorante. Não sei se tal qual um banho de mar, mas talvez um banho de cachoeira, aqueles que, sabe, a gente pula, sai gelado, mas valeu muito a pena, Com sabe? certeza, até porque às vezes a gente se encontra em momentos difíceis, como por exemplo na nossa política, não é mesmo? E a gente precisa de um alívio tragicômico, que é a nossa convidada maravilhosa de hoje. Ela é politizada, ela é corajosa, além de ser uma gata do caralho. E um dos perfis mais sãos do nosso Instagram, estamos falando de... Maria Bopp! E aí, garota maravilhosa, bem-vinda! Vocês são muito queridos. A Você gente é que muito fã, na verdade, muito é isso fã. que Estávamos acontece. querendo você aqui no nosso Cafofa há muito tempo. Yes, que bom que eu tô aqui. Nossa, eu acho que eu passei semana inteira passada. Semana inteira passada é bom, passei a semana passada. Você passou a semana passada. Passada com tantas entrevistas maravilhosas que tu deu. Inclusive, assisti / ouvi o podcast teu com teu irmão. Sim. Muitas coisas pra conversarmos hoje, né? Delícia. E descobri também que a blogueirinha do Fim do Mundo foi feita um mês antes da pandemia. Rolou uma mãe de Ná ali. Foi em fevereiro de 2020, o primeiro vídeo. É que, na verdade, o Covid, ele já tava sendo meio comentado nessa época, de leve? Não, com certeza já tava. Só que eu não fiz muito pelo Covid, eu fiz pelo Bolsonaro mesmo, né? Era isso. Era Então, isso. O fim do mundo pra mim já era ele, assim. Mas aí depois veio realmente o fim do mundo que a gente conhecia, né? Que loucura, né? E aí foi uma coisa. Daí, de repente, o nome da personagem fez ainda mais sentido. Eu falei, caraca. Por isso que eu segui com ela também, assim. Mas agora ela tá num hiato, né? Ela assim. tá no hiato, ela tá descansando um pouco. Ela foi Descansa, presa no dia guerreira. 8 de janeiro, Ah, eu ela digo. foi presa, tava rezando pra pneu. Exatamente, ela foi, invadiu lá a Brasília, então ela tá agora com tornozeleira eletrônica, ela não pode se manifestar. Ai, Ela se manifestou no dia 7 de setembro, né? Sim. Que foi excelente a manifestação dela. Obrigada, Eu achei obrigada. incrível. Eu fiquei com o hiato da blogueirinha do Fim do Mundo, porque eu fiquei um pouco saturada das redes sociais, sabe? Eu fiquei... Aliás, até queria saber de vocês, agora eu vou entrevistar elas duas. Eu amo. Pra saber como é que vocês lidam com as redes sociais, assim, porque Tô totalmente saturada também. amiga. eu acho que tá muita gente, na verdade, né? Eu acho que a gente tá numa inércia de seguir lá, mas eu acho que é muito cansativo. Eu divido assim. entre dois grupos, as pessoas que precisam dela pra trabalhar Uhum. e as pessoas que estão lá porque estão viciadas e não conseguem sair porque virou uma droga. Sim, sim. Não, pra mim é um Dopamina. vício também. Eu sigo no Instagram, mas eu parei de postar porque eu sinto que é uma demanda muito grande, assim, energética, mas assim. E olha que eu sou zero esotérica, eu sou bem cética, mas eu sinto que você ficar tentando dar murro em ponto de faca e Sim. receber hate, receber crítica. E também tem os malas da internet, que não é nem necessariamente a pessoa que te odeia pela sua posição política, mas é a pessoa que gosta de ser chata por ser chata, sabe? Sim. Pra afagar o próprio ego. E aí eu fico, gente, eu não tenho emocional. É antinatural você lidar com milhões de pessoas podendo te acessar, sabe? Exato, e recebendo muito hate. Mas no início, tu recebia muito mais amor do que hate, Sim, né? com certeza. Porque as pessoas, a grandíssima maioria, entendeu que aquilo era um personagem. Sim. Mas teve ainda gente que achou que não. O que é essa sem noção falando e Pois tal? é. Teve cortes descontextualizados? Teve. Eu fiz um vídeo, que foi o meu vídeo que mais viralizou na pandemia, que foi o que eram vários cortes de influencers falando besteiras na pandemia, assim, Foda-se sabe? a vida! Foda-se a vida. E várias... E aí tinham falas que, de fato, foram faladas por algumas pessoas e aí falas inventadas, né, por mim. E aí alguém pegou algum trecho desse vídeo e jogou no TikTok. Eu não tinha TikTok na época. E aí começou a viralizar, realmente viralizou no TikTok, num perfil lá. E as pessoas não sabiam que era uma crítica a essas falas. Achavam que era, de fato, era um compilado de falas verdadeiras minhas. Então eu recebi muitos seguidores no Instagram. E dessa leva que veio, era muita, assim, pessoas que entenderam a personagem, muitas pessoas falando: quem é você, sua sem noção? Meu pai morreu de Covid por causa de gente como você, que não fica em casa. Eu falei, não, gente, a gente tá do mesmo lado, é uma crítica, eu sou atriz e tal. Mas, então aconteceu, mas assim, isso eu acho até legal, porque eu falei, as pessoas criticarem isso é bom, eu também tô Sim, criticando, exato. entendeu? E acho que, como eu tenho o estereótipo da patricinha e tudo mais, eu acho tudo bem me confundir, acho que é normal acontecer, sabe? O meu problema mais é, assim, as pessoas que não entendem a ironia. E que eu entendo também não entender a ironia. O Brasil não é um país... Letrada em ironia. Exato. Então, eu não posso nem culpar as pessoas, sabe? Eu entrei no Blue Sky, que vocês não estão, né? Não.
Tá, e aí eu vou... até tô, mas nem sigo ninguém ainda. Então, eu vou explicar. O Blue Sky, gente, por enquanto, ele ainda é uma rede social da nossa bolha. Tá. Então, aquela nossa galera que a gente gostava de seguir no Twitter, está lá. E tem também perfis de jornalismo, então tem notícia e tal. Então, assim, não tem o chorume da internet por enquanto. Ai, que Se você ótimo. pesquisa Marçal, por exemplo, só tem gente criticando. Olha só. Então, assim, aí eu entrei nessa conversa com meu namorado, porque eu falei, putz, que louco, né? Tá muito gostoso ali. Só que aí meu namorado puxou uma questão que é, mas o quão bom é a gente ter uma rede social que é só da nossa bolha, Concordo né? 100% com o seu namorado. Então, eu fico pensando, quão a gente realmente quer que na rede social que a gente use não tenha a outra galera, né? Concordo 100% com o seu namorado. Acho que a gente... É isso, a bolha me protege. O que, por um lado, é maravilhoso, pra mim, a paz de espírito. Quando eu vou deitar a cabeça no travesseiro, eu não ficar pensando, todo mundo me odeia. Mas, por outro lado... E, recentemente, até pra voltar eu queria voltar com a Blogueirinha do Fim do Mundo. Eu quero que a Blogueirinha do Fim do Mundo olhe pro passado do Brasil, né? Por isso que eu fiz o vídeo do 7 de setembro. Eu quero fazer outros vídeos da Blogueirinha olhando pra nossa história. Só que eu pensei, acho que a condição pra Blogueirinha do Fim do Mundo voltar agora é eu fechar os comentários pros meus seguidores. Porque é uma maneira de eu me proteger um pouco, assim, sabe? Porque de vez em quando o vídeo passa um pouco do... Assim, dá uma mini... saída da minha bolha, já começo a receber, tipo, quem é essa sem noção? Isso é ridículo, sua marmita de esquerdista. E aí começa os ataques misóginos, que também tem muito, né? Aí o fato de eu ter feito a Bruna Surfistinha. Aí é assim, você é uma atriz pornô, por que você tá falando de política, sabe? E aí eu falei, eu não quero isso, eu não quero trazer isso pra minha vida. Mas aí eu fechei os comentários, só que eu fico o tempo inteiro nesse dilema de que merda, eu não tô abrindo diálogo pra quem pensa diferente. E eu acho que o diálogo... Infelizmente, eu digo infelizmente porque é penoso pra todos nós, eu acho, mas o diálogo é a única saída pra gente sair desse buraco que a esquerda tá, sabe? Sim. A gente precisa dialogar com as pessoas que pensam diferente, inclusive com os eleitores do Marçal, porque eles são muitos. E diferente do que a gente pensa, eles não são todos malucos, eles não são todos fascistas. Não é Porque- todo mundo que fica chorando na Paulista. Não é. Não Aquela é. cena, gente. E assim, até essa pessoa que tá chorando na Paulista, aqui eu tô tentando relativizar muito as pessoas. Eu sei que tem gente cruel, tem gente má, tem gente fascista. Mas também tem gente que tá desamparada, tem gente que... Que procura soluções simples pra problemas extremamente complexos, né? Exato, problemas sociais muito complexos. Então assim, é isso, a gente tá num país afundado por miséria, que as pessoas estão jogando no jogo do tigrinho loucamente, gastando o dinheiro do Bolsa Família no jogo do tigrinho. Pensa, essas pessoas, elas estão... Imagina o rombo psicológico, social, financeiro que elas estão pra acreditar num cara como o Marçal, que realmente ele aparece como um salvador, que fala sobre a prosperidade, que tem a oratória de um pastor e que dá todas as soluções. Aí você fala, cara, eu quero... Sabe? Então, não é só fascismo, não é só maldade. E essas pessoas... Desespero, muitas vezes. Desespero. E a esquerda falha quando não consegue falar com essas pessoas, sabe? Então, eu acho que a nossa bolha tem que falar com essas pessoas em algum momento. A gente também tem que olhar pro nosso rabo e falar, eu tenho que me responsabilizar por isso também, sabe? Senão... Ou então a gente pode só ficar cômodo na nossa bolha, mas eu acho que não deveria... vai mudar não nada. vai mudar né? nada. Mas como a gente constrói esse diálogo? Pois é, mas eu acho que... Sei lá, eu acho que a gente é muito arrogante. Eu me incluo nisso, assim. Até essa coisa de eu falar com ironia. É uma coisa... Um dos dilemas que eu tive com a Blogueirinha do Fim do Mundo. Eu falei, eu tô falando com ironia... As pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem ironia, sabe? A nossa bolha pode entender, mas muitas pessoas não entendem. Então, será que eu não tenho que começar a falar direto e reto? Com humor, mas direto. Tipo o vídeo falando do casal da cachoeira. Do casal da Cachoeira Azul. Cachoeira Azul, do chá Revelação. Viralizou Esse de vídeo novo. Foi muito esse sincero, vídeo. foi super amiga, bem esse Foi muito vídeo. sincero, foi muito verdadeiro. Obrigada. E eu me identifiquei com tudo que você falou também, porque eu acho que tem esse lugar de você perceber quantas pessoas fazem umas cagadas, assim, só que Por ignorância. realmente porque não tem noção, não tem a referência, ninguém nunca falou, não caiu a ficha. A gente tava até comentando agora na hora da maquiagem sobre jogar lixo pela janela, né, Sim. amiga? Você tava perguntando, os pais de vocês jogavam lixo pela janela do carro? Aí eu falei, olha, minha família era meio ambientalista, então não, mas... Mas a maioria dos pais anos 80 era fumando, dirigindo, Sem tacando cinto. sem cinto, com as crianças tudo soltas atrás. É verdade. Pode Nossa, crer, total. né? Total. Cara, e isso era tipo...
a geração dos nossos pais, então não é tão longe, sabe? Então, às vezes a gente dá um zoom out, assim, né, na linha do tempo e começa a perceber as transformações e o que aconteceu na linha da história do Brasil, e você fala, nossa, nem faz tanto tempo as coisas, né? A mulher começou a votar há menos de 100 anos atrás, Total. então, assim, às vezes a gente tem esse desespero que a gente gostaria que tudo tivesse muito maravilhoso hoje, mas tem que aceitar um pouco também que o negócio vai devagar, né? Que é a parte do processo. Muito. Mas eu entendo esse desespero sobre como falar do elefante na sala, né? Que foi o Bolsonaro e hoje Marçal. Marçal ganhou as eleições, gente. Mesmo ele perdendo o primeiro turno, ele ganhou o que ele queria, que é o reconhecimento do Brasil inteiro. Hoje, no Brasil inteiro, se pergunta quem é o Marçal, as pessoas sabem quem é. Exato. E se ele tivesse saído para governador, eu acho que ele teria levado de lavada. Pois é, eu acho que é isso. E ele, em 2026, ele vai. Ele vai. Ele vai tentar. E é um não sei se ele vai ser real. eleito, mas assim, ele vai estar lá, certeza absoluta, assim. Até porque quando ele fala faz o M, ele tá referenciando Criando um faz o branding. L, Faz o L. que já era uma campanha presidencial. E ele é, enfim. O Marçal é um cara, porque quando a gente fala da esquerda, a gente fala muito que a gente tem que voltar pras bases, né? Assim, a gente tem que fazer trabalho de base. O Marçal, pra mim, é uma prova de que rede social é trabalho de base. Porque ele nunca foi dos movimentos sociais, ele nunca foi das ruas, ele nunca foi da universidade, ele foi das redes. E ele tem um capital político imenso hoje em dia. Tipo, o cara é bilionário, ele não dá rolê na periferia, tipo, saca? Não, fez em campanha pro show dele. Fez os showzinhos, exatamente. Mas assim, é isso, ele é um cara das redes, exclusivamente. Então, a gente tem que entender que pra falar com pessoas, a gente tem que usar as redes. Aí, por isso que eu pensei, então, se eu quero usar as redes pra conversar com as pessoas, talvez a ironia não seja o melhor caminho, porque eu acho que cria mais um obstáculo, sabe? Apesar de ter sido realmente um alívio tragicômico no momento mais tenebroso da nossa geração, que foi ali o início da pandemia, né? Sim. Obrigada por isso. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Teve alguma influenciadora que serviu a carapuça e te mandou alguma mensagem, assim? Não, eu fui bloqueada por algumas. O quê? Como não, né? Eu fui bloqueada por algumas. Aquela Betina do milhão. Sabe aquela... Meu nome é Betina, eu ganhei 1 milhão de... sim! Ela me bloqueou. E como você se sente quando a pessoa como ela? Eu acho engraçado, assim, Assim, eu era, na época, mais provocativa. Eu falava... Agora, eu tô tão apavorada com a política que eu tô dando um passo pra trás e falando assim... Recalculando a rota. Eu acho que sim, porque a gente tá perdendo, gente. A gente tá. É uma guerra e estamos perdendo. A gente tá perdendo de lavada, a gente tá tomando um sacode, entendeu? Então eu acho que a gente fica pregando pra convertido e que por um lado é uma delícia. Eu acho que eu adoro a nossa bolha. Eu acho que você traz o alívio cômico pra gente. Sim. Agora, eu entendo, o que você tá olhando você faz muito bem o trabalho pra falar com a gente te ama e, nossa, aquece o nosso coração, faz a gente sorrir ao invés de chorar, então a gente vai sorrindo, né? Exato. Agora você tá querendo pensar em alguma ideia ou algum projeto ou alguma coisa pra afetar as pessoas que não são da nossa bolha, então. Eu acho que a esquerda, a gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a comunicação. De novo, eu não queria ficar citando assim, filho da puta desse Marçal, mas eu vou citar ele porque ele é um gênio da comunicação, fato. Então a gente tem que entender que a gente tem que se comunicar, a gente tem que ter mais verve, a gente tem que ter mais vontade, a gente tem que pensar numa mobilização realmente popular, porque daí eu vejo as pessoas... Eu li um texto do Anderson França essa semana falando sobre como a esquerda realmente tá perdida. E como, assim, sem Lula a esquerda não é nada. E é isso, ele falava uma frase bem tensa pra mim, que é: quando o Lula morrer, acabou a esquerda. E eu entendo, eu acho que faz sentido o que ele tá falando, porque, de fato, as eleições municipais mostraram isso, a esquerda tá minguando, assim, foi a eleição do Centrão, essas eleições, né? Então, só que daí ele termina o texto falando, e a única saída é revolta popular. E aí essa parte isso me pega, porque eu falo, revolta popular, mas o povo está com pessoas como Marçal. Você vê no mapa de São Paulo, a periferia está ou com Nunes ou com Marçal, principalmente. Claro, teve o extremo leste que votou mais no Boulos, uma parte do Campo Limpo, mas assim... O centro, a bolha, a esquerda rica, vota no Boulos. Mas a periferia não. Então, quando ele fala de revolta popular, qual revolta popular a gente tá falando, sabe? Então, eu acho que essas pessoas que a gente tem que voltar a se comunicar. E eu acho que um jeito de fazer é falar sobre o que importa na vida das pessoas. Que, sei lá, se eu for fazer um levantamento dos influenciadores de esquerda, progressistas, o que a gente tá falando sobre, são poucos que estão falando sobre renda, aposentadoria, desigualdade social, sobre descanso creche, também, né? Também. Porque eu acho que um dos erros da comunicação é o vamos lutar, vamos brigar, vamos batalhar, vamos trabalhar para...
A galera tá na escala 6x1. Total. Vamos falar sobre descanso, vamos Total. falar sobre folga, sobre direito trabalhista, né? Vamos Exato. falar sobre o básico. Exato, sobre o básico. É isso, pra mim é voltar pros básicos, sabe? E falar sobre pautas econômicas, que eu acho que a gente fica muito em pautas culturais e pautas de comportamento e pautas identitárias e pautas de representatividade, que são obviamente muito importantes, mas elas têm menos ressonância na periferia, que é isso, elas querem saber de corredor de ônibus, de creche, de material escolar, de merenda pros filhos, entendeu? Tipo, é realmente entender o que o Brasil é e o que o Brasil precisa agora, sabe? Eu sinto sempre a questão da esquerda se dividir em subcategorias. E às vezes as subcategorias não se conversam tanto. Então, Sim. se eu sou da luta LGBT, o outro é da luta climática, o outro é da luta... PCD. Entendeu? E aí essas pessoas não estão olhando pro principal problema de todos e olhando mais para questões mais específicas, né? E que é totalmente compreensível, mas às vezes a gente precisa talvez pensar numa estratégia que una todos esses subgrupos, né? Um grande Norvona. Norvona, eu amo. Norvona que une a esquerda novamente. Aí eu fiquei pensando também, nessa época, teve alguma influenciadora que entrou em contato contigo pra falar, nossa, obrigada pelo toque, porque durante a pandemia, o que postar também virou uma questão muito grande, Total, né? total. Nossa, porque que começou crise. a parecer meio insensível você mostrar uma vida de muitos luxos diante de Sim. pessoas morrendo de fome, né? Eu dei uma entrevista uma vez com a Boca Rosa, a Bianca Andrade, e aí ela falou que ela aprendia muito com os meus vídeos. Ela não tinha escrito isso pra mim antes, ela nunca tinha falado isso pra mim, mas ela falou ao vivo. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, que bom, não esperava que tivesse te tocado de alguma maneira, sabe? Que eu acho legal, porque eu acho que essa consciência foi importante pras pessoas, né? Eu já falei isso numa entrevista uma vez, que eu acho um pouco que falta consciência de classe quando você posta. Isso também tem a ver. Olha, eu querendo catequizar a esquerda, desculpa, mas é que eu acho que tem a ver isso de você postar uma vida de luxo e depois nas eleições você querer fazer vídeo. Vote de uma pessoa, tipo, cara, você não sabe nada da minha vida. Você tava nas Maldivas semana passada, em Nova York há um mês e não sei o que. E depois você quer falar em quem eu tenho que votar. Tipo, você não sabe nada da minha vida. Você tá num Olimpo e eu tenho que acreditar em você, sabe? Então eu acho que a gente também tem a ver com isso, assim. A gente não tem consciência do país que a gente não tem nenhuma consciência do país que a gente vive, cara. A real é que, tipo assim, mais de 90% das pessoas no Brasil vivem com menos de 3 mil reais por mês. Sim. Quando a gente se dá conta do que é isso, a gente fala, cara, a gente realmente só tá falando com Essa bolinha. essa bolinha. Exato. Enfim. E que é muito triste, né? E ficou muito explícito nas últimas eleições presidenciais, porque a gente tava com... chega a ser uma prepotência, a gente tava com uma certeza tão grande que daria primeiro turno, Total. né? Minha família comprou carne pra fazer churrasco, e a festa virou um enterro, né? E a gente não pode esquecer que metade da população votou na segunda eleição do Bolsonaro. Ele, Exato. né, chancelou toda a carnificina, todo o Total. genocídio, toda a corrupção, tudo que aconteceu durante aqueles 4 anos tenebrosos foram chancelados por metade da nossa população. Exato. E a gente teve uma sensação de, alívio. Até quando eu parei a blogueirinha do fim do mundo, foi tipo, eu parei porque o Lula foi eleito. Tipo, não, gente, é isso. Tem metade que ainda pensa exatamente igual e foi chancelado. E o bolsonarismo tá vivo mais do que nunca, né? A ver a Câmara Sim. dos deputados, é tipo, gente. Mas eu tento sempre ser um pouco positiva. Sim. E Tá. assim que rolou os resultados do primeiro turno, eu comecei a rolar o meu Instagram e vi um monte de pessoas que eu queria ver na política. Então, mais mulheres indígenas, mais mulheres trans, mais mulheres pretas, galera do MTST. E essas pessoas estão entrando e estão ocupando mais espaço do que elas estariam ocupando ano passado, ano atrasado. Aí você, olhando pra trás, assim, você vê que, tipo, de certa maneira, tem um caminho acontecendo. Tem. Sem falar... Uma coisa que pra mim é sempre um assunto que eu reflito muito, que é quem é que tá na internet hoje e quem tava na internet antes. Quem tá conseguindo fazer conteúdo hoje e quem conseguia fazer conteúdo antes. Sim. Era muito mais elitista Sim. e hoje tá mais democrático. Então hoje você tem pessoas que podem ser indígenas no meio da aldeia ali, fazendo um conteúdo incrível, trazendo uma realidade que alcança agora a gente, até as pessoas da periferia também produzindo os conteúdos autorais. Então eu sinto que eu tenho uma esperança de que agora a gente tem também mais pessoas sendo os comunicadores, né?
que vão impactar e inspirar e trazer esse impacto positivo para suas comunidades, né? Sim. O que também pode ser um perigo, porque quanto mais gente para ambos os lados, né? É isso, Tem esse lado. Não, e eles têm essa coisa um engajamento das massas, assim, que eles têm, que é colocar uma música épica e falar, e não sei o quê, e trazer essa coisa da revolta, que as pessoas aderem com mais facilidade nas redes sociais. As redes sociais tem muito mais aderência na polêmica, no medo, né, nos sentimentos negativos do que nos positivos. Exato. Então, eles usam disso. E talvez seja um dos caminhos da comunicação de esquerda, talvez seja ser mais agressiva. Por que não? Usar essa revolta das pessoas, que é muito genuína, e transformar isso Só que trazer pra esquerda e não pra direita. A internet, no fim dos contos, é sempre um grande caos, né? Porque, especialmente que a partir do momento que ela é uma representação cada vez mais fiel da sociedade, você vai ter a pessoa do PCC, a pessoa que tá se vendendo pra fazer a publi da Beth, e não importa quanto paga, a pessoa vai fazer porque no final todo mundo tem um preço. Sim. Vamos falar sobre as Beths, pelo amor de Deus, porque esse ano, né, algumas prisões foram decretadas, Sim. Algumas cumpridas, outras meio tá preso, tá solto, tá preso, tá solto. Então acho que tá mudando um pouco a percepção do público sobre o que é um influencer trambiqueiro. Acho que sim. Será? Acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. Eu quero achar que sim. Mas, gente, sabe o que eu acho muito desesperador? Que não é só o influencer que vive de rede social. Quem tá anunciando bet é o jogador de futebol, é a ginasta olímpica. Grandes canais, né? Grandes canais de TV, emissoras imensas. Times. Assim. Sim. E eu acho muito louco, porque tu tá zapeando, ele cai na Globo News, e aí o Estúdio I descendo o cacete nas bets e em quem divulga bet, e corta pro comercial da Bet. Socorro. Todo mundo tem um preço. Tu teria um valor, assim, que tu toparia fazer uma bet, mas assim, pensa alto. Cara, eu vou te falar de verdade. Eu já recebi um convite pra uma publicidade que era um dinheiro insano, assim. Era bastante tempo que eu ia ter que fazer conteúdo exclusivo pra eles. Era bastante entrega, bastante vídeo, evento presencial, não sei o que. Mas era um dinheiro insano que eu nunca vi na minha vida, assim. Você quer compartilhar? O valor? Vai ser engraçado. Não. Mas não era você, bet? afeta Não, só era eles. bet. Mas era um... indústria farmacêutica. Tá. Era um remédio. E... Achei que era bet. Só que era um dinheiro, assim, que de verdade, assim, é um dinheiro que muda um pouco a minha vida, sabe? Porque era um dinheiro que eu poderia dar uma entrada num apartamento. Sim. Então, assim, eu falei, cara, o que eu faço? Aí eu fiquei, tipo, uma semana pensando. Não, sério, o que eu faço, né? assim? Porque isso muda a vida, né? Pra uma pessoa que paga aluguel ter um apartamento, isso é uma coisa que muda a vida de uma pessoa, estruturalmente, né? Aí eu fiquei uma semana pensando, o que eu faço? Aí, tipo, eu precisava dar uma resposta, assim. Aí eu tava chorando, meu namorado falou, olha como você tá, Maria, óbvio que você tem que dizer não. Olha como tá te fazendo mal. E você nem aceitou, imagina quando aceitar. Exato, né? Tipo Pode assim, só de pensar que eu ia topar, eu tava péssima. E não quero fazer, ai, como ela é benevolente. Não é porque, tipo assim... Eu não usava aquele remédio, era tipo uma empresa de merda. Entendeu? E, tipo, porque eu vou viver... Tipo, tudo bem, gente, eu consigo pagar meu aluguel, sabe? Se eu tivesse, assim, com 1 ano de aluguel atrasado, pronto pra... ou sendo despejada, ou, sabe, se eu fosse morar embaixo da ponte, talvez eu faria. Só que não é o caso. Então, tipo assim... Quem que eu tô querendo me enganar que realmente, eu preciso de uma casa própria agora? Calma, sabe? As coisas vão rolar de outra maneira, eu acho que tem sabe? um problema também que você tá... apoiando a sua carreira nessa personagem, é um projeto que você ama fazer, isso é você agora, e você descreditar completamente. Eu ia perder toda a minha personagem. credibilidade. E, tipo, eu recebo o respeito das pessoas, que é uma coisa que eu acho super valiosa pra mim. Tipo, ídolos meus. Vocês são ídolas minhas. Amada. Não, mas é verdade. E aí eu ouço de vocês, que vocês me admiram, e eu de outras 1000 pessoas que me admiram, eu falo, gente, não dá pra trocar isso, sabe? Eu entendo Sim. totalmente, porque eu também vejo pessoas que eu sou muito fã, falando que curtem muito o meu trampo, e às vezes eu penso na hora que eu tô fazendo conteúdo, ou na hora que eu tô dizendo não pra alguma marca, Sim. eu penso, eu tenho que ser muito fiel à pessoa que eu sou até o fim da minha vida. E é difícil, porque é isso. Preços, dinheiros, necessidades, e às vezes é um valor realmente muito grande. Sim. Então tem umas marcas que eu já falo pra minha agência, nem me fala quanto é. Isso pra não sofrer. Tem alguns mercados que eu não me envolvo de jeito nenhum. Sei lá, por exemplo, fazer campanha pra
Eu acho que nem dá pra fazer campanha mesmo, né? Pra fórmula infantil, né? Que é totalmente contra o meu discurso pró-amamentação e o que eu acredito pra alimentação da primeira infância e tal. Também não quero nem saber o valor, mas assim, eu sei que eu dei umas sofridas ao longo do meu puerpério, que tava na pandemia, todo mundo precisando de dinheiro. E aí eu fiquei pensando, cara, mas será que se não fosse 3 vezes o que eles estão me oferecendo, será que eu não pegaria os meus princípios e check, rasgaria e tacaria? Qual é o limite? Mas né? Essa é uma pergunta importante, porque é isso. A partir do momento que o demônio chega aqui, ó, com um dinheirinho e é muito dinheiro. Não, e como assim, dizer não, né? Não, eu também penso assim. E se, por exemplo, fosse só eu fazer roteiros pra eles, mas sem aparecer? Tipo, ninguém ia saber que... Aí eu fico pensando assim, será que eu realmente tenho princípios? Ou é só porque... Porque é por causa da exposição. O julgamento, sabe? né? Também porque é isso. Se fosse só eu ali atrás dos bastidores, será que eu não faria? Bom, e tu é uma perita em identificar trambiques e trambiqueiros. O Má Influência é um sucesso de podcast. Muito bem feito, muito bem escrito, Quando produzido. que nasceu esse podcast? Ele nasceu em... Ele estreou esse ano, na verdade. É que assim, a gente sabia do projeto... Exatamente, ano passado. E estreou esse ano. Exatamente, estreou esse ano. Explica o que é o podcast que tu tem com a Babu. Eu e a Babu Carreira, a gente tem um podcast que chama Má Influência, que a gente fala sobre influencers golpistas. E são baseado num podcast americano que chama Scam Influencers. E aí são 10 histórias do podcast gringo e são 10 histórias dos nossos trambiqueiros brasileiros. O trambique moleque, o trambique... Mas trambique com alto nível de refinamento também, pois né? Tem histórias... Bom, tem Pablo Marçal, está no nosso podcast. Ele foi o episódio de estreia, inclusive. E ele falou que foi uma honra ter virado assunto, né? Exato. Eu queria agradecer à Amazon, porque é da Wondery, né? Ele falou, eu queria agradecer à Amazon. Queria agradecer ao podcast por essa honra de participar, de vocês falarem da minha trajetória, que eu não tenho nenhuma vergonha dela. Cara, eu descobri nesse podcast que o Marçal, ele tava naquele... Vocês lembram daquele vírus cavalo de Troia? Sim. Ele era uma das pessoas dessa milícia digital. Mentira. Dessa pirâmide gigante. Você lembra do cavalo de Troia? Sim, é um clássico. Ele estava nessa... Acho que foi um dos primeiros golpes online, assim, para massas, gente. né? Pois é. Agora, é uma loucura, porque você tá lá fazendo um serviço, que é denunciar uma pessoa. Só que aí, eu pensei muito na questão Bolsonaro-CQC. Que é tipo, que dúvida, né? Porque eu tô falando da pessoa, será que eu tô jogando luz? Será que eu deveria jogar luz? Será que é melhor não jogar luz? Mas é melhor jogar luz, especialmente se você tá falando sobre a parte ruim. Só que o cara agradece, aí parece que você tá meio que mais glamourizando a pessoa do que realmente, né? Ai, que confuso. Mas isso é mais uma coisa, a gente não tem que falar dessas pessoas. Será? Você se arrependeu de fazer o episódio com ele, então? Eu não me arrependi. Eu acho que... Porque nesse episódio, a gente falou muito mais sobre o passado do que sobre agora, assim, sobre os absurdos que ele tava... Ele não tinha começado a campanha ainda, então eu não me arrependo. A gente falou sobre coisas que estão na internet e que os seguidores dele já sabiam e tal. Mas eu acho que a gente não tem que falar sobre as pessoas. Porque eu vi uma pesquisa que é bem chocante. É um gráfico, assim, na primeira ascensão do Marçal, quando ele se lançou candidato, era um gráfico das menções nele na internet, da esquerda e da direita. A esquerda menciona mais o Marçal do que a direita. Olha só. Assim, é tipo assim, a curvinha vem assim, daí ela aumenta assim. Então assim, quando tem um absurdo, a esquerda fala muito mais dele do que a direita. Apaga tudo que a gente falou até agora, vamos começar de novo esse episódio. Bolsonaro no Luciano Gimenez e no CQC, né? É igual. Que a gente falava, meu Deus, que absurdo, como é que pode uma pessoa tá falando um negócio desse em rede nacional? Será que é o poder da atração, aquela? Aplaudindo. Não, e o que acontece é, quando a direita, ou as pessoas que antipatizam com a esquerda, veem como a esquerda fica mexida com esse cara, falam, eu vou apoiar ele, entendeu? Que é o mesmo fenômeno do Alexandre de Moraes. A gente não gostava do Alexandre de Moraes. Não. A gente passou a gostar dele quando ele incomodou mais a direita. Tipo, a gente não gostava dele, a gente odiou quando o Temer indicou ele pro STF. Mas aí quando a gente vê como a direita odeia ele, a gente fala, aê, Xandão! E acontece a mesma coisa com a direita. A direita pode não gostar muito do Marçal, mas quando vê como a esquerda fica, a direita fala, esse é o cara. Nossa, esse é o cara. Na real, uma grande quinta série, né? Uma grande quinta série, é onde então paramos. a gente tem que mental, ignorar o Marçal. Ignorar, não falar dele. Ele falou uma puta absurda, ele foi muito racista. Porque daí eles vão começar a apelar pra isso, pra crime. Mas aí não tem que falar. Eu acho que não tem que falar. Tem que deixar, assim, tem que
tentar confiar ainda na justiça eleitoral. Sim. Ou em alguma justiça. Mas não é a gente que vai fazer a justiça falando, porque amplificar as vozes desses caras é bom pra eles. Rolou até uma campanha entre o primeiro e o segundo turno das últimas eleições para presidente, que é tipo, artistas. Tá bom, dei uma segurada, porque a galera tá ficando com um baita de um bode de tanto artista fazendo L Total. e cantando musiquinha. Total. E é isso, quem é você? Né, gente? Que mora em Higienópolis ou isso. mora lá em Copacabana falando pra fazer o L e a isso. galera ainda com um puta ranço antipetista. Exato. Acabou virando contra... Eu sempre me pergunto assim, tipo, o que fazer com o nosso poder de influência, que é grande, né? E sempre me cai muito mais no... falar mais da estrutura das ideias do que da parte mais detalhada das ideias. Então, vamos falar sobre construção de caráter, vamos falar sobre fake news, vamos numa escola fazer uma dinâmica para explicar o que é fake news, vamos rever como a gente está, né, lidando com as estruturas públicas ali, o que a gente pode fazer para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é bom, o que é ruim numa estrutura pública, né? Eu acho que às vezes é mais por aí do que realmente falar nome, sabe? Mas isso, quando esses nomes... Eu tô meio puxando pra trás, né? Porque não. quando esses nomes cometem crimes, a gente precisa cobrar. E às vezes é só o barulho... Mas eu acho que daí a cobrança é, assim, fazendo denúncia no Ministério Público. Então, eu acho que é pelas isso. vias legais mesmo. Assim, eu sigo um cara que chama Chavoso da USP. Eu amo ele. Eu amo ele é ótimo. Mas ele fez um Maravilhoso. vídeo que eu concordei, eu compartilhei antes de ver essa pesquisa, que ele falava, não é falar das pessoas, gente, é como falar. Se a gente for falar, ele fala o tempo inteiro de nós, não sei o que. Só que depois que vi essa pesquisa, eu mudei de ideia, assim. Porque a gente tá errando sempre. Como é o nome dele pra gente seguir nas redes? Chavoso da USP. Chavoso da USP. Eu acho que agora já Vamos pro podemos... momento? de dicas acessíveis. Posso fazer um jabá? Lógico, a gente depois vai falar bastante, porque tá com um holofotezão na cara, né, gata, esse muitas ano. coisas estrearam Muitas esse ano coisas. que eu fiz. Filme nacional. O Clube das Mulheres de Negócios, da Ana Mulaert, que é um filme que eu fiz. É como se as mulheres mandassem no mundo e os homens foram criados pra serem submissos. A minha participação é pequena do filme, então não é tanto um jabá, porque eu não sou protagonista nem perto disso. Então não é muito pra me ver brilhar. Ele ganhou o Festival de Cinema de Gramado, né? Ele ganhou um Kikito. Ele ganhou um Kikito de melhor elenco. Então, querendo ou não, eu ganhei um Kikito. Eu tô lá. O meu papel é pequeno, mas eu tô lá. Eu fiquei feliz. E como é que tu te informa? Indica aí algum podcast massa. Eu gosto do Rádio Novelo. Vocês gostam da Rádio Novelo? Aliás, o Má Influência tem super uma pegada Rádio Novelo. Pois é, tem, né? Do storytelling, assim. Eu gosto desses podcasts de história, sabe? Gente, eu sou meio careta com podcast. Eu gosto de ouvir o Café da Manhã, sabe assim? Gosto, Posso legal. indicar um que eu amo de Por paixão? favor. Que tá em 5º lugar de jornalístico. É o Calma Urgente, do sim. Bruno Amamos, Torturra, Raul sim, Gregório que e já a veio ao Alessandra nosso Rufino. podcast. A Torturra na já outra esteve temporada. aqui. Eu quero indicar um livro. Aliás, tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. É o Nexus, do Yuval Hariri, que escreveu sim, Sapiens. o Sapiens, sim. Ele tá com esse livro novo que fala sobre informação. E como a informação, desde o começo, que ele adora fazer isso, né? Aula de história. Ele é um excelente professor de história e é uma aula gostosa de você ler. Ele vai explicando como que a gente lida com a informação, como isso hoje é o rolê todo dessa treta que a gente tava falando muito sobre, né? Criação de conteúdo, as pessoas podendo também criar suas próprias informações. A fake news, e ele chega no IA, eventualmente. Uau. Sim. Então, eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu tô amando, e é assim... Harari tá super convidado tá super convidado, tá? Quiser vir aqui no nosso podcast, a gente vai amar. Acho que vai fazer bem eu ler esse livro. Esse eu tô livro é achando. bom. Posso indicar um livro? Lógico. Mas, não, antes eu queria indicar um podcast /canal no YouTube, que é do meu irmão, Bopismo. Uhum. E que você vai. Vou semana que vem gravar. Como convidada. Como candidata. Eu vou no Bob. Aquelas que tá bitolada na política. Companheiros. Eu tô muito bitolada, meu Deus do céu. Então, mas o Bopismo, o canal do meu irmão gêmeo, que é o amor da minha vida, e ele faz entrevistas maravilhosas, inclusive, né, vai entrevistar a Titi, então. Eu indico o Luca Bop, meu irmão. No YouTube. E tem no podcast também. Eu escutei E o eu livro? quero... o desculpa. livro. Um livro que chama Todo Mundo Mente. Que é um livro maravilhoso que fala sobre como na internet todo mundo mente. A gente mente o tempo inteiro. E na vida também. Mas o único lugar que a gente não mente é pra caixinha do Google.
Porque quando você tá sozinho e você acha que você não é rastreável, você faz perguntas e afirmações absurdas. E é muito verdade isso. E agora assim. no chat GPT, né? Exato. Ai, gente. E aí eles fazem um mapeamento de comportamento humano através de dados. Ai, e é meu muito Deus, bom. Todo que mundo vende. difícil. Nossa, eu lembrei de uma amiga que foi pegar o laptop do namorado e aí viu a última busca no Ixi. Google, era prurido amarelado saído do ânus. So sexy! Tá vendo? É Oi, isso. amor, tudo Ele bom? jamais Você tá falaria bem? isso com ninguém, mas ele fala na caixinha do Google. Não é espetacular? É espetacular. Socorro! É um não ficção, então, né? É não ficção, mas é Massa. nossa, mas é muito Eu só bom. leio não ficção. E posso dar um dado muito interessante? É. Eles fizeram um mapeamento de buscas de piadas racistas nos Estados Unidos. E depois eles fizeram um mapeamento das regiões que o Trump ganhou nas eleições. Ah, E tem óbvio. 95% de correlação. Nossa, óbvio. É meio óbvio, mas assim, ter dados que comprovam Nossa, não é sim. espetacular. É, eu então, gosto muito. É muito legal. Ah, e assim. você falou agora do Trump, eu lembrei, vou indicar mais uma coisa. Que eu não sou tanto de ouvir podcasts, eu gosto de coisas um pouco mais curtas, mas você já caiu no Channel 5? Não. Gente, Channel 5 é um canal de um cara que chama Andrew Culligan, acho que eu tô pronunciando corretamente, que é um cara jovem, tem, sei lá, 20 pra 30, e ele é, tipo, meio jornalista gonzo. Uhum. E ele vai com o microfone e vai sempre no olho do furacão do caos dos Estados Unidos e começa a entrevistar as pessoas. E ele é muito bom, ele é muito sagaz. E ele vai sempre, tipo... desde umas coisas engraçadas, que é tipo a convenção dos furries, que são pessoas que se vestem Nossa, de sim. pelúcia, que é a coisa mais sem noção do mundo. E tem umas coisas sérias, que é tipo o lançamento do livro da mulher do Trump, e aí estão todos os trumpistas, ele começa a entrevistar as pessoas, e o mais louco é que quando ele entrevista, ele faz tipo um poker face tão bom, que a pessoa não acha que ele tá discordando, e ele, assim, claramente é de esquerda, mas assim... Só pra gente, porque a galera acha que ele é tipo, não, se ele veio aqui, tá entrevistando a gente, ele acha a gente maneiro. Tá a galera falando uns absurdos, velho. E ele teve também, na época do Black Lives Matter, que começaram a queimar tudo, ele tava, tipo, dentro da loja do supermercado que tava pegando fogo, sabe? Entrevistando a galera Nossa, dos bom dois total. lados. Meu, ele é incrível. Ai, que legal, Channel vou atrás, 5. eu vou atrás, Channel Muito 5. bom. E você é uma gata que veio do audiovisual, né? Sim, Porque tu foi continuista, Sim. é roteirista, sim. queria ser diretora É, e um acabou dia virando serei. atriz. Um dia será, com certeza. Não sei. É, a Como é que carreira foi longa, né? que o bifurcou para o caminho da atuação? Porque quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu recebi um convite de uma produtora de elenco pra fazer figuração daquele filme da Laís Bodansky, Melhores Coisas do Mundo. E aí eu fui, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu queria ver um set de verdade, sabe, aquelas coisas. E aí a produtora de elenco me chamou pra fazer uma participação que eu tinha que beijar um cara. E aí eu não era atriz, eu falei, não vou fazer, não quero beijar. Isso foi em 2009. Aí em 2011 eu tava no meio da faculdade de audiovisual, estudando pra ser diretora. E aí essa mesma produtora de elenco me ligou pra fazer uma série do Oscar Freire, do Multishow, chamada Oscar Freire 279, que eu seria a prima da protagonista. E eu falei, mas chama a Letose, a produtora de elenco. Ela é maravilhosa, assim, uma das melhores produtoras de elenco do Brasil, na minha opinião, assim. Mas ela falou, vem fazer esse teste, porque essa personagem é a sua cara. Eu falei, mas eu não sou atriz. Ela falou, mas vem. Aí eu fiz o teste e passei. Oh. Então, foi isso, assim, meio que foi porque... A minha história foi uma produtora de elenco que olhou e teve essa sensibilidade comigo, assim, Sim. essa intuição. Porque não foi algo que eu busquei, realmente aconteceu. E foi porque, pro Melhores Coisas do Mundo, eu fiz teste e não passei pro elenco principal, mas a gente fez uma entrevista no teste. E eu acho que ela me conheceu ali e ela teve essa intuição comigo, assim. Então, eu sou atriz por causa da Letose, sabe? E o Oscar Freire também abordava o tema da prostituição, né? Sim! Aí é isso. De uma pessoa que não quis dar um beijo num cara numa participação num filme, eu virei era uma garota, a personagem, mas que era prima de uma prostituta, e eu tive uma cena de sexo. E depois eu virei a Bruna Surfistinha. Então, Foi uma peraí, curva. como? Vamos lá. Como que a sua cabeça passou por todas essas fases, pelo Não, amor de gente, Deus? Que insano, assim. Eu lembro que nessa série que eu tinha que fazer uma cena de sexo, assim, era uma cena, assim, eu podia fazer de calcinha sutiã, a gente fez num ângulo da câmera que aparecia super pouco o meu corpo, então foi tudo bem, assim. Mas eu fiquei muito nervosa. Aí eu namorava meu namorado da faculdade, ele falava assim, eu tinha uma cena de beijo, eu falei, não quero trair ele. Eu chorei, sabe, assim, eu não... Bonitinho neném. Eu tava me tornando atriz ali, eu não sabe, assim, era tudo... Eu não tinha nenhuma ferramenta pra lidar com... eu não era nada técnica, né? Pode crer. E aí depois eu
me formei na faculdade, comecei a trabalhar com audiovisual, entendi mais do meio, e aí, em 2015, 4 anos depois, a mesma diretora dessa série, Oscar Freire 279, ia dirigir a primeira temporada da Bruna. E aí ela falou, vem fazer o teste. Eu falei, Marcinha, eu não atuei desde então, eu só tô atrás das câmeras. Aí ela falou, vem Maria, vem, não sei o quê. Aí eu fiz o teste, e modéstia à parte, porque eu não falo isso. Nunca, eu sou muito autocrítica com a minha atuação. Eu me acho uma atriz muito mediana. Mas eu arrasei no teste. E aí eu falei, cara, eu acho que vou passar. E de fato eu passei. E aí, e teve uma cena de sexo no teste da Bruna. Claro, sexo simulado, pelo amor de Deus. Porque a gente tem que falar essas coisas, né? Porque as pessoas me perguntam muito se eu faço sexo de verdade na série da Bruna. Porque eu encaro como um elogio, porque significa que tá muito bem feito. Tá muito bem feito, Teve uma cena de sexo simulado, óbvio, no teste. E aí, foi um pouco mais difícil, mas como era um teste, era pouca gente no estúdio, foi mais tranquilo. Quando eu tava muito nervosa pra gravar, de fato, pra série. Quando foi muito técnico, muito ensaiado, com muito respeito, com uma mecânica, assim, a câmera, pra não aparecer o tapa-sexo, né, que é o adesivo que a gente usa, não sei o quê. Eu falei, ai, tá tudo bem. Acho que eu consigo lidar com isso, sabe? Tu se sentiu mais suspeitada na frente ou atrás das câmeras? Nossa, que ótima pergunta. Eu me senti mais respeitada na frente das câmeras. Porque atrás das câmeras eu sofri várias situações pequenas de assédio, assim, no set, Nossa, sabe? Sério? Sério. Eu acho que teve uma mudança também no nosso meio, a partir de 2015, quando teve aquela hashtag meu primeiro assédio, meu amigo secreto. Teve um Me Too brasileiro ali, assim, eu senti no audiovisual. E ali eu senti uma mudança de paradigma, que foi também exatamente no ano que eu fui pra frente das câmeras. Então, eu não sei se foi exatamente porque eu virei atriz, mas eu acho que quando você é atriz, você tem mais poder, né? Sim. Porque se de fato você sofre um assédio no set, e você expõe aquela pessoa, você tem uma certa hierarquia. Você não... Eu, como Bruna Surfistinha, não poderia ser demitida, mas um cara que me assedia pode. Sim. Então, isso, claro, não é um poder institucional, estrutural, mas é um poder micro, né? Então, eu acho que tem um pouco mais de deferência ao meu papel e à minha importância nesse projeto. Quando eu era continuista, e eu era muito nova continuista, e isso, um set de filmagem é um ambiente muito masculino, eu sofri várias situações de assédio, assim, de pegar, uma vez, calor de São Paulo, eu indo no set de vestido, e eu vi um cara com o celular tirando uma foto. Debaixo do teu vestido? Eu tava sentada, assim, com um computador no meu colo, né? E aí só que eu tava de vestido e a perna meio entreaberta. E aí quando eu olhei pra frente, tinha um cara com o celular, assim. Meu Deus. Um cara com o celular encaixadinho propriamente, gente. Gente, que absurdo. É. Mas eu acho que as coisas estão mudando, realmente, assim, né? Depois de toda a exposição que várias figuras públicas, né, sofreram, com demissões, inclusive, aqui no Brasil também, né? Zé Maier, enfim. As coisas estão mudando pra quem tá do lado de cá, porque até pouquíssimo tempo atrás as atrizes eram as mais vulneráveis, né? Nas cenas de sexo. Eu sei de histórias escabrosas do cinema nacional que atrizes ficaram traumatizadas para todo sempre. Sim. E eu fico imaginando a tua imersão pra estudar essa personagem tão complexa, né? Como é que tu saiu depois, assim, como é que é o teu ponto de vista em relação ao mercado da prostituição? Eu estudei muito a prostituição e eu conversei com muitas mulheres prostitutas e é isso, assim, eu me via muito, assim, num lugar quase paternalista de dizer assim, você tá sendo abusado e você não sabe, tá? Isso é exploração e você não sabe. Eu falei, não, Maria, tipo, tira essa arrogância, porque realmente é outro mundo, assim, e histórias muito difíceis e você não pode julgar com a tua cabeça de uma menina branca, muito privilegiada, que foi muito amada e amparada pela sua família a sua vida inteira, as escolhas daquela pessoa que não foi, sabe? Que foi abusada, que teve uma família muito disfuncional, que não tem dinheiro pra pagar a fórmula do filho, sabe? Então, como é que você vai julgar essa mulher? Não dá, sabe? Não cabe a nós. Não cabe. E só que então eu entrava em crise um pouco assim, tipo, será que nessa série eu tô romantizando a prostituição? Porque isso me dava uma aflição. A Bruna Surfistinha, a história dela, o livro dela, assim, quando você vê, não é uma história muito feliz e muito glamorizada. Só que eu acho que quando transpassa pro audiovisual, é gostoso pensar numa garota que poderia ser qualquer coisa, mas quis ser puta. Sabe, tem uma coisa tesuda de falar, olha, ela gosta de dar pra 20 caras. Tipo... E o cinema normalmente escolhe um viés, né? Especialmente quando ele escolhe a
dinâmica estética. Exato. Né? E tipo, de que maneira? Você tava bonitona ou ela tava meio bagunçada, né? Sim. Então, às vezes acontece muito em cenas de cinema que eu falo, gente, é tipo uma mulher que tá mal, que tá no momento trash da vida dela, só que eles escolheram botar ela com um figurino lindo, uma maquiagem borrada, meio sensual. Exato. Aí o jeito que foi filmado foi meio bonito, aí parece que, nossa, que legal essa fase deprimente que ela tava, total. saca? Não, a gente tem uma coisa de estetizar o sofrimento feminino no audiovisual. Total. Cara, que tem aquele filme Animais Noturnos, que tem uma cena de estupro que é terrível. Tem uma cena que é uma vítima de um estupro, assim, ela é estuprada e morta, e aí tem esse se não me engano, ela já tá morta nessa cena. Aí tem uma cena de traveling, assim. É uma câmera devagarinha pra pegar ela morta, assim, com a mão esticada. Eu falo, gente, por que vocês estão... Porque o diretor é um... Sabe, estetizando uma cena terrível. Sim. Mas, assim, impecável com a trilha sonora. Eu fico pensando, caralho, que loucura, assim, como a gente escolha do realmente... diretor, amiga. É isso. Mas é isso. Normalmente um homem. E, assim, o Bruna não saiu incólume disso, a série que eu fiz, sabe? Ela é muito... Até porque tem um diretor de fotografia ali, né? Uma diretora de fotografia. Tem um... É um produto audiovisual, né? Exato. Então tem que ter um apelo visual. Não, total. E aí eu falei, Maria, quando eu tava nessas crises, tipo, ai, meu Deus. Eu falei, Maria, você tá fazendo uma série de TV que vai pra um canal, sabe assim, não seja ingênua, você tá fazendo um produto de entretenimento que, assim, a maioria dos espectadores vai ser punheteiros. Não é um documentário. É isso, não é um documentário. Não vou me dar conta da história da prostituição no Brasil, sabe? Eu vou dar conta dessa história, claro, com um viés romantizado. E é isso, assim. E outra, você não é o diretor. Você não está dirigindo isso, exato. então não cabe a você Enfim, também ficar muito, não, né? total. Mas é isso, assim, era uma crise que eu tinha. Mas porque- isso te deu vontade de ser diretora, por exemplo? Muita, Nesse momento? muita. Principalmente pra dirigir esse tipo de cena. Muito, assim, até com uma mais coisa que eu liquidez. nunca... Eu acho que eu nunca contei isso em nenhuma entrevista. Teve cenas da série da Bruna que eu que escrevi o texto. Porque tinha uma cena que era a Bruna debatendo com uma mulher que era como se fosse uma feminista radical. Que as feministas radicais são absolutamente contra a prostituição, né? Elas acreditam na abolição da prostituição. E era a Bruna num debate com essa mulher. E a cena original, pra mim, era muito ruim. Aí eu falei, ela não dá conta. Eu falei, se a gente vai colocar uma feminista radical, eu acho que essa cena não tá dando conta do que significa esse debate. Porque pra mim era muito importante, era muito caro esse debate pra mim na época, sabe? Ainda mais com o projeto de lei da Gabriela Leite, que pretendia legalizar... regulamentar a prostituição, que era uma coisa que as feministas radicais viam como o PL da cafetinagem. Então, era uma coisa que, na época, pra mim, era muito importante. Eu falei, posso me dar a chance de eu escrever uma versão dessa cena? Daí eu fiz uma versão desse roteiro, e foi a versão que foi pro ar. Que massa. Então, assim, dá vontade de dirigir, dá vontade de ter mais na mão as coisas, Sim. sabe? Eu acho que a blogueirinha do fim do mundo é um pouco isso, assim, porque eu escrevo, eu que me autodirijo e eu que coloco no mundo do jeito que eu quero. Edita também. Sabe? Eu edito também. Amiga, eu acho que a blogueirinha merece uma série. Merece um comeback com tudo aí. E como é que foi o processo de despedida da Bruna? Porque foi uma personagem que marcou muito a tua história, né? Foi. Aliás, tem um sonho com a Bruna. Será que eu falo Tô do ligada, meu sonho? A nesse gente sonho. sabe desse sonho, conta. Que Eu já contei. Contou no Bopismo. Eu contei da Bruna? Contou Que ela morreu? que você tava preparando o caixão e o nome eu da sua contei. irmã é Bruna, né? Eu já contei. Eu achei que eu não tinha contado essa Não, mas história. pode contar de novo. Não, é isso. Eu lido muito mal com finais, com fins. Com Encerramento de ciclo. encerramentos de ciclo. Quando eu comecei a ter um pouco de crise de ansiedade, em 2019, eu fui num cardiologista. Porque eu falei, eu vou morrer. Meu pensamento era, eu vou morrer. Porque quando eu tinha ataque cardíaco, eu achei, não, eu tô com problema no meu coração. Aí eu fui num cardiologista. E aí ele falou, não, você não tá com problema no coração, você deve estar com ansiedade. E aí eu fui na análise, ela falou que eu lidava, meu medo era o medo da morte. Eu lembro que uma das crises de ansiedade que eu tive foi lendo um texto do João Iris, que ele tava saindo do Brasil. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele saiu do Brasil. E eu tive uma crise de ansiedade com esse texto. E depois tive uma crise de ansiedade vendo um texto da Mônica Benício pra Marielle. Eu tinha algumas coisas assim... Mas chegou a ter medo pela tua vida por fazer a... Não, e nisso eu nem tinha feito a blogueirinha ainda. blogueirinha. Isso Ah, foi em tá. 2019. Mas eu comecei daí eu fui ligando os pontos em comum. Todas as vezes que eu tinha esse ataque cardíaco e fechando um pouquinho a glote, era eu me confrontando com a ideia de finais de ciclo ou com a morte, literal. Uma das vezes foi eu vendo um filme que tinha uma cena de uma morte.
Uma cena de uma pessoa enterrando um outro personagem. Eu tive essa crise. E aí E a Bruna foi um fim de uma era de na uma sua era, vida. foi uma morte, né? Foi um final de um ciclo. E aí eu sonhei que eu tava preparando o caixão da minha irmã. E a minha irmã ia morrer e eu tava preparando as coisas que eu queria que ela levasse junto na morte pra ela, assim. E a minha mãe falava, a Bruna morreu. E eu colocando, assim, daí quando eu fui contar isso pra minha analista, ela falou, Maria, a Bruna pra você não é a sua irmã. A Bruna pra você tem outro significado, né? E de fato, a minha mãe falava essa frase, a Bruna morreu. E eu sonhei isso bem quando eu tava terminando a Bruna, sabe? Então foi difícil me despedir dela, assim. A Bruna eu não existiria blogueirinha do fim do mundo se não fosse a Bruna, sabe? Porque eu acho que ela me deu um primeiro... Tipo, uma primeira coragem na vida, assim. A Bruna fez eu fazer as pazes com muita coisa de sexo. Muita coisa, assim. A Bruna me deu muita liberdade, ela mudou meu parâmetro pra muita coisa, assim, de problemas e de esquisitices no sexo e de dificuldade na vida. Tipo, a Bruna foi eu tenho um orgulho absurdo de ter feito ela. Tipo, absurdo. As pessoas tentam me envergonhar e me constranger por ter feito a Bruna Surfistinha, sem saber que isso é uma coisa que já tá encaixada dentro de mim num lugar de muito orgulho. Tipo, que massa. Tem um invólucro de orgulho pra todo sempre, assim. As pessoas até já me perguntaram, se você tiver filho, você não vai ter vergonha do teu filho ver? Eu falo, gente, tipo, se meu filho tiver vergonha, tudo bem, eu vou conversar com ele, mas eu tenho um orgulho que é, tipo assim, indestrutível, sabe? Adoramos você aqui, Maria. Obrigada. Tudo de bom. Sigam essa deusa, esse alívio tragicômico da nossa vida política e da vida mesmo também. E sigam o nosso canal aqui também, né, Por gente? favor. Em Universa. Em Universa, dentro da UOL. E não esqueçam de deixar todos aqueles comentários maravilhosos que a gente ama, ler e compartilhar com os amigos. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.